A opinião alheia. Mensagem do dia 10 de abril. Eu sou Shane Manfra, autora do livro Primeiro Eu, o Mundo Depois. E a mensagem do dia de hoje diz o seguinte: aquela que nunca pedimos e que sempre parece nos perseguir. Quantas vezes ainda precisarei ouvir essas vozes que tentam se intrometer na minha vida? E por que será que me encontro tão presa a essas opiniões, mesmo quando não desejo? Há um certo receio, um medo profundo de ser mal julgada, de ser incompreendida. No fundo, há sempre essa preocupação constante com o que os outros vão pensar de mim. Mas a verdade é que não importa o que façamos, sempre haverá alguém pronto para apontar, para criticar. E sabe o que descobri? Que sempre seremos vistos como loucos ou loucas aos olhos alheios. O que muda é apenas o público. Ou seja, sempre haverá julgamentos. Então, por que continuar a dar importância demais ao que os outros pensam? Por que permitir que suas opiniões ditem nossas escolhas e nos impeçam de ser verdadeiramente nós mesmas? É hora de nos libertarmos desse fardo. É hora de nos permitirmos viver autenticamente, sem medo de sermos quem somos. Porque no final das contas, a única opinião que realmente importa é a nossa própria. E porque no fim do dia sempre seremos nós mesmas. Essa é a mensagem dia 10 de abril. Eu digo que no fim do dia sou eu comigo mesma. Sou eu comigo mesma. A única opinião que importa hoje na minha vida realmente é a do meu marido. Ninguém mais. Ninguém mais tem esse poder, já tiveram esse poder de julgar, de dar opinião sem eu pedir, de dizer que é isso, que é aquilo. Não tem mais. Porque eu aprendi a colocar esse limite. Talvez eu tenha feito isso de uma forma muito brusca, muito grosseira, né? Alguns anos atrás. Mas funcionou bem. Não tem. A minha família só me dá opinião se eu peço. Poxa, né? Mãe, me ajuda com essa questão. Aí ela dá opinião, mas ela não se intromete. Por quê? Porque aí entra o que a gente falou no dia de ontem. Eu coloquei a minha menina no devido lugar. Eu me posicionei como mulher da minha própria vida. E aqui nem só em relação à nossa família, mas em relação aos outros, o que os outros vão pensar. Quando eu saí do mercado financeiro, que eu comecei a criar conteúdos nas redes sociais, gente, eu morria. Morria do coração por postar, por criar conteúdos, por... Meu Deus do céu, pra mim era muito, muito difícil. Ainda, não digo que é 100% hoje natural, até porque eu já não faço mais, né? Foi uma coisa que me cansou muito, me sugou muita energia. Mas justamente por isso, todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem um pitaco, todo mundo, ai, não sei o quê. E se você fala uma coisa que a pessoa não gostou, nossa, a pessoa, você já não vale mais nada. Tudo aquilo de bom que você fez por aquela pessoa, que você ensinou, que você ajudou, não presta mais. Por causa de uma opinião que ela não concorda com você. Sendo que a gente não vai concordar o tempo todo com todo mundo ao mesmo tempo. Não tem como. Tem algumas ideias que eu não concordo com meu marido também. E nem por isso eu descarto tudo que a gente tem na vida, tudo que a gente construiu, tudo que a gente tem em um com o outro. Então, a gente precisa entender que opinião, as pessoas não te conhecem. As pessoas não sabem. A gente falou, né, sobre a mensagem de calçar os seus sapatos e percorrer o caminho que você percorreu. Eu não sei quem escreveu aquela mensagem que eu coloquei, né, até entre aspas, não sei quem é o autor dessa frase, mas eu gosto muito. E é exatamente isso. E ao mesmo tempo, as pessoas acham que nos conhecem por causa de uma ideia que a gente postou, falou, algo que a gente fez. E não. A gente não conhece, a gente não sabe nada sobre aquela pessoa. Vocês não sabem nada sobre mim. Por mais que eu esteja aqui todos os dias falando, falo muito, inclusive, né, da minha vida pessoal, mas não sabem como é conviver comigo, como é estar comigo, como é... Não adianta. A gente acha que a gente sabe, mas não sabe. E sempre terão pessoas para nos julgar. Então, faça. Porque quando isso está bem resolvido entre você, e isso foi algo que eu demorei muito para entender, foi
algo que eu tratei muitas vezes em terapia e com psicólogo, porque para mim era muito difícil ser eu mesma. Era muito difícil aceitar que eu queria estar ali, me expondo, aparecendo, que eu tinha algo para falar, ao mesmo tempo eu não tinha o retorno que eu gostaria. Quem tá fazendo, né, criando conteúdo sabe que não é fácil, que a gente depende de um algoritmo, que a gente depende, né, da boa vontade das pessoas, de compartilhar, de curtir, e as pessoas não fazem. Nem os amigos próximos da gente fazem. Que dirá os desconhecidos. O mesmo vale para a opinião. Então, quanto mais a gente resolve isso dentro de nós, para sermos nós mesmas, para aceitar nossa identidade, para aceitar nossas sombras e nossa luz, para entender que um dia eu tô bem, outro dia não tô, vou ser cíclica, às vezes tô bem, às vezes não tô. Tá tudo bem. Eu sou um ser humano de pele e osso. Eu vou acertar, eu vou errar, vou mudar de ideia. Se eu não mudar de ideia, eu quero mudar de ideia, eu, Chayane, quero mudar de ideia. Porque isso significa que eu abri os olhos, vi diferente, sabe? Então não se apegue a isso. Se isso ainda estiver mal resolvido entre você, dentro de você, vai. Tô mandando, né? Os últimos dias eu tô mandando bastante você pra terapia. Mas a gente tem que resolver essas dores, esses sofrimentos, essas coisas ruins que ficam dentro de nós, porque isso nos impede de ir além, de nos posicionar, de limitar o nosso espaço, de dizer não, até aqui, entendeu? Muito obrigada, mas aqui é a minha vida, cuido eu, sou eu que sei, sou eu que pago minhas contas, sou eu. Como é difícil isso, né? Como é difícil. E aí, diferente aqui também, eu lembrei que eu falei esses dias, né? Sobre a questão de clientes, né? Como é que a gente está se posicionando com os nossos clientes. É claro que importa. É claro que importa. Se eu trabalho com redes sociais, eu não posso ficar falando o que eu quiser falar, né? Eu tenho que entender que aquilo ali é um trabalho. Se eu tô ali prospectando clientes por ali, então isso a gente tem que entender que existe uma linha tênue entre serei assim, sou sempre assim, vou ser sempre assim, vou falar o que eu quiser e entendeu? Então tem que ter esse jogo de cintura também, essa sabedoria. Essa é a nossa mensagem do dia 10 de abril. Nos vemos amanhã.